da tribuna. Se possível, a parte, vereador Andressa Marques, no momento oportuno. De imediato, vereador Lucas. Do vereador Andressa Marques. Eu acho muito estranho algumas falas. Vem aqui o vereador Caleb Garbim, do PP, a quem eu tenho respeito. Questão de ordem, presidente. Só pedir para nós possamos avançar até o fim do grande expediente. Estamos com artigo 147, se não estou enganado. Estamos fechando 3 horas de sessão. Prorrogação da sessão. Prorrogação da sessão. 104, presidente. De acordo com o artigo 104. Prorrogação da sessão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Alexandre Bortoluz, José de Abreu, Andressa Malma. Em representação, vereador Wagner Petrini. Vossa Excelência, agora pode iniciar seu pronunciamento, vereador Andressa. Obrigada. Vereador Lucas, sua parte. Obrigado. Obrigado, vereador Andressa. É bom a gente ter as coisas registradas. Eu tenho uma ata aqui de uma reunião que a gente fez na presidência dessa casa, em que a maioria dos vereadores estavam e nós discutimos esse tema, as lideranças partidárias. A mesa estava toda representada, o PP estava representado, PDT, Republicanos, PSD, PSDB, PRD, Novo, PL, todo mundo lá representado, PSB. Então, o discurso de que não sabia, eu tenho grande apreço pelo vereador. Pelo vereador. Peço uma parte, vereador Andressa. Adriano Bressan. O vereador Adriano Bressan concorda. Meu tempo. Vereador Adriano Bressan. Então só se mudou. Então nós não podemos mais acreditar em acordo. Conversamos. Conversei com o vereador licenciado Tonha Parte. O senhor peça a sua ou aguarde. Vereador João ex-licenciado. Conversamos no almoço aqui nessa casa sobre o tema. Então, assim, vamos assumir o que é de cada um. Não quer usar, não usa, mas sem proselitismo. Obrigado, vereador André. Já lhe concedo, vereador Caleb, já lhe concedo sua parte. Até porque esse debate, acho que não há por que a gente entrar em maiores polêmicas do que ele já foi polemizado, né? E eu queria chamar a atenção para 2 elementos aqui. Primeiro, dizer que eu acho que nós temos que ter cada vez mais responsabilidade com as informações, e aí nós, o executivo, a imprensa, enfim, porque o que aconteceu com esse debate, acho que é um pouco retrato do olhar que a sociedade tem sobre nós. A sociedade olha para os espaços públicos, para o legislativo, executivo, judiciário, e olha um bando de gente que só trabalha para se beneficiar. Essa é a visão que eles têm da gente. Nós temos que refletir o porquê a sociedade acha isso, e eu penso que, na maioria mesmo das vezes, o parlamento realmente faz isso. Acho que não é o caso dessa casa. Mas acho que há um problema, sim, nos espaços de poder do Brasil, e quando a sociedade nos dá esses recados é porque as pessoas estão revoltadas e muitas vezes com a sua razão. Inclusive, o discurso de não aumento de salário não é só com servidores. Eu ouço muita gente, muitos parlamentares também, que quando a gente fala de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentar salário, as pessoas são contra. Tu fala em diminuir carga horária, são contra. Então, isso vale para os servidores, vale também para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que vive, sim, numa situação de salário pequeno e de condições péssimas de trabalho. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão que foi trazida pelos servidores dessa casa e que eu acho válido a gente fazer o debate, já que o prefeito trouxe informações distorcidas para querer dizer que isso não poderia ser feito. Mais uma vez, a gente está discutindo aqui sobre falas do prefeito Adiló que foram infelizes.
seja por posturas de... Enfim, o sindicato, ao fim e ao cabo, também faz o seu papel na defesa da categoria. Mas, se o que o prefeito falou é verdade, eu estou aqui com uma matéria do site da prefeitura que diz o seguinte: possível derrubada do veto ao auxílio alimentação na Câmara pode gerar 52% de reajuste do IPTU de 2027. Isso foi veiculado pelo site da prefeitura. Então, vou fazer uma contraproposta em nome dos servidores que vieram falar comigo aqui, que eu e o vereador Libardi já apresentamos também nessa casa semana passada. Nesse sentido, solicita-se a apresentação imediata e consequente aprovação pela mesa diretora da Câmara Municipal do projeto de lei em regime de urgência que preveja a redução de 50% no valor do auxílio alimentação dos servidores do Legislativo, tá? Vinculada à correspondente redução de 52% no valor do IPTU, que gerará uma economia estimada em aproximadamente 40 milhões, conforme os cálculos divulgados pelo próprio Poder Executivo em site oficial. Se os dados são reais, se os dados apresentados são verídicos, então vamos reduzir. Isso é proposta dos servidores, não é dessa vereadora, dos servidores. Se vai diminuir em 52% do IPTU, que corte pela metade o atual vale alimentação dos servidores do Legislativo, mas que isso impacte na diminuição imediata do IPTU dos caxienses. Vamos jogar com a verdade, vamos trabalhar com os dados, e é essa a proposta dos servidores que tem o apoio da nossa bancada. Obrigado, senhor presidente.